Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no República Agro, vamos conversar sobre um tema muito presente hoje no agronegócio brasileiro, o tema da sucessão. Está havendo grandes mudanças no campo, grandes mudanças na área tecnológica, grandes mudanças também na área de gestão e administração, mas na sucessão tem algumas dificuldades ainda, nós precisamos compreender melhor. E para isso, convidei um homem que é especialista nessa área de sucessão, Fábio Mizumoto. Fábio é agrônomo, formado em Piracicaba, Luiz de Queiroz, e tem mestrado e doutorado em administração na USP, na FEA da USP. E hoje é professor da FGV e também tem uma área de consultoria nessa área de gestão e sucessão. Fábio, bem-vindo aqui à República Agro. Vamos conversar sobre sucessão? Vamos sim, doutor Roberto. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Fábio, isso é uma coisa que está ficando cada vez mais complexa, né? Eu me lembro quando a gente ouvia quando era moleque, né? O pai, filho, meu filho, vai para a cidade, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico. E o menos preparado, você fica aqui na roça para seus irmãos estudar. Hoje o pai fala para o filho, filho, você quer ficar aqui na fazenda? Vai estudar. Então tem mudado muito esse negócio de competência no campo, né? E naturalmente isso implica alguma trombada entre gerações. Então eu quero começar perguntando para você, Fábio. Em sucessão, tem dois temas fundamentais. Um é a sucessão do patrimônio. A outra é a sucessão da gestão. Fala um pouquinho de cada um desses, Fábio, por favor. Perfeitamente. Nós temos aqui a sucessão patrimonial, que é tudo aquilo que a gente procura planejar, organizar, no sentido de como é que eu vou transmitir o controle dos meus negócios para a nova geração, como é que eu vou transmitir os meus imóveis, o meu patrimônio de uma forma geral para a próxima geração. Claro que eu preciso observar o que determina a lei, eu tenho os aspectos do direito que vão muitas vezes guiar, vão direcionar, mas é claro, a família deve saber o que procura ao fazer a sucessão patrimonial. O outro assunto é a sucessão na gestão, em que o tema-chave é como é que eu vou escolher uma pessoa, que pode ser da família ou pode ser um profissional do mercado, que vai ser competente para entregar resultados, para poder tomar decisões no dia a dia, decisões que muitas vezes são estratégicas, mas que vão fazer com que o negócio prospere, que o patrimônio possa crescer, que os negócios possam se desenvolver. Então, na sucessão da gestão, eu vou precisar que nessa passagem de bastão a nova geração dê conta do recado, né, de continuar fazendo uma boa gestão. Agora, vamos ficar um pouquinho na patrimonial, Fábio. Bom, a família tem lá três, quatro ou cinco filhos. Vamos dizer que um ou dois tem interesse em ficar na propriedade rural, outro não tem interesse. Como é que você faz para dividir esse patrimônio? Como é que você ajeita isso aí que fique todo mundo feliz? Tem um conceito que a gente aprende desde pequenininho, doutor Roberto, que é para ser justo, aparentemente eu tenho que dividir por igual, né? Lá no recreio, no intervalo da aula, né, enquanto a gente é criança, a gente tem aquela história de dividir o bolo, né? Então a gente um divide e o outro é que escolhe o primeiro pedaço para que seja justo no sentido da gente não favorecer mais um ou menos o outro. Mas quando a gente fala aqui sobre a sucessão patrimonial, existe um outro senso de justiça que talvez valha a pena vocês considerarem, que é o fato de ser justo com os planos de cada herdeiro. Veja, os filhos, ao nascerem, né, o direito brasileiro vai garantir que eles são herdeiros. Né? Agora, será que em partes necessariamente iguais? Quando a gente fala isso, normalmente quem ouve acha muito estranho, fala assim, mas poxa vida, será que eu não vou ser injusto se eventualmente essa divisão for diferente? E aí, é claro, se a gente não estiver olhando para os planos de cada um deles, pode até no primeiro momento parecer injusto. Entretanto, ser justo com os planos de cada um
significa que eu aceito que, por exemplo, entre os meus filhos, eu vou ter aquele filho ou aquela filha que eventualmente não se interessa pelo negócio, não se interessa em querer conduzir o dia a dia das decisões, o que é algo legítimo, né? Mas nem toda família está preparada para aceitar, né? E ao fazer essa divisão necessariamente por igual, a gente acaba criando outros problemas, né? E claro, para citar aqui alguns deles, de repente eu vou forçar uma sociedade entre irmãos em que até que como irmãos eles se lidam muito bem, né? O relacionamento afetivo, o relacionamento enquanto família é muito bom. Entretanto, o relacionamento societário pode não vingar, porque você tem uma ou duas ou mais pessoas que não estão afim, o que é legítimo, né? A gente precisaria, nesse sentido, trabalhar a aceitação de que entre os filhos vão ter aqueles com mais aptidão, com vontade, e outros que talvez declaradamente, ou talvez de uma forma mais velada, né, não queiram de fato se envolver com os negócios da família. É aquela história de que assim, poxa, o patrimônio foi o resultado, né, a concretização do sonho do pai ou da mãe, mas eventualmente o filho tem os seus próprios sonhos. Mas, Fábio, tá falando tem que ser uma coisa justa, né? Agora, justiça, às vezes, é um critério subjetivo, né? Então, tá me dizendo é o seguinte, tem que ser justo de tal forma que todos concordem com a justiça de maneira clara, declarada. É assim? É assim, na nossa maneira de ver, o melhor planejamento da sucessão patrimonial é aquele em que o diálogo acontece, em que a gente consegue envolver as pessoas da família. E é muito claro que não é o caminho mais fácil, nem mesmo o mais tranquilo, mais fácil, né? Mas é o caminho muitas vezes que leva uma prosperidade maior. Ao invés de eu querer reduzir tudo isso a uma questão de, poxa, como é que eu pago menos impostos? Eu vou me propor aqui como família, como a geração atual ou como nova geração, eu vou de fato pedir que hajam diálogos, que a gente possa conversar, né, ao redor aqui da mesa aqui, muitas vezes na sala de jantar, que a gente se reúna, que a gente converse uma vez, que depois de um mês, 2 meses a gente volte a conversar, que cada um possa ter tempo de ter as suas dúvidas, de levantar outras questões e que com isso a gente consiga amadurecer o processo desse planejamento da sucessão patrimonial. O que nós costumamos dizer é que muitas vezes, antes da gente chegar num advogado, no contador, que são profissionais necessários, né? A gente precisa sempre consultá-los, é claro, mas antes da gente chegar nesse ponto, a família precisa muitas vezes saber, né, o que quer, o que procura. E isso demanda algo que parece que muitas famílias deixaram de fazer, que é uma boa comunicação, é um bom diálogo, né, um diálogo verdadeiro. Por incrível que pareça, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, ou que às vezes até não moram, mas frequentam de finais de semana, né, os mesmos ambientes, nem sempre, né, elas sabem verdadeiramente o que o outro está pensando. Basta perguntar, puxar a conversa e vocês vão notar. E isso é perfeitamente comum de acontecer. Ô, Fábio, e se tiver divisão? Irmãos que são unidos, não se conversam, como é que você administra esse processo? Pode acontecer, né, quando os irmãos, por exemplo, por algum motivo, têm ali uma sua divergência, às vezes a gente minimiza isso, a gente fala que é uma tensão, mas na verdade, muitas vezes é uma briga de fato, por qualquer que seja o motivo. Poxa, mas eles são sócios, né? Os irmãos ali são sócios e tem que tomar decisões, e como é que a gente faz para que as diferenças e as divergências que muitas vezes acontecem até nos fóruns familiares de final de semana, como é que isso não atrapalha o dia a dia das decisões de negócios? Então, para a gente poder trabalhar essa questão, nós falamos muito da importância de se separar os papéis, da gente poder criar fóruns para tratarmos das questões que são pertinentes ao patrimônio.
E se os irmãos também são gestores, para que eles possam separar os papéis em que eles estão ali atuando como administrador, ou como agrônomo, ou como o responsável pela área comercial, e que tem um papel a cumprir, assim como um colaborador de mercado. Mas que, claro, passado ali o momento de trabalho profissional, talvez a divergência pessoal ou familiar, ela vai continuar existindo, né? A gente não tem solução mágica, mas que ao menos se respeite os papéis enquanto profissionais e enquanto sócios. Bom, portanto, sucessão patrimonial é conversa, muito entendimento, e aí muita paciência, muita tolerância, especialmente por parte do pai ou da mãe que vai fazer a passagem para os filhos. Tem que ter uma permanente paciência para acertar com cada um e tal, e evitar um rompimento definitivo. Por aí, né, Fábio? Por aí. É isso Paciência. mesmo. O diálogo é fundamental, a paciência, né? A gente costuma dizer que a paciência que a gente demanda é uma paciência ativa. Qual que é a diferença, né? Eu não estou falando daquela paciência que você simplesmente vira as costas e fala assim: ah, deixa o tempo resolver isso. Cuidado, pessoal, não façam isso, porque se a gente deixar para o tempo resolver, normalmente, e vocês podem observar, né, na própria casa ou na casa do vizinho, né, que o tempo normalmente não resolve, mas ele acaba depois cobrando multa e juros. Então não é esse tipo de paciência da gente virar as costas e simplesmente largar, né? Mas a gente está falando de uma paciência ativa, da gente esperar ou criarmos os momentos adequados para que a gente tenha a conversa. Se a primeira conversa não foi do jeito que a gente imaginava, bom, paciência, vamos aqui criar um outro momento para a gente poder retomar, né? A questão é que nós estamos lidando com pessoas, cada um de nós traz ali um conjunto de expectativas, tem uma questão de contexto e de momento, e por isso que essa paciência ativa, ela é tão importante. Bom, Fábio, esgotamos ou quase esgotamos o tema sucessão patrimonial. Paciência, conversa, entender o sonho de cada um, entender o sonho do pai e da mãe, e com isso tudo armar a sucessão patrimonial. Agora eu vou falar de sucessão na gestão. Aqui talvez vai ser mais complicado ainda, porque você pode ter ninguém entre os filhos que queira seguir a atividade. Ou pode ter três que queiram. Como é que você faz sucessão na gestão? Deixa eu fazer uma pergunta antes para você. Você está trabalhando muito nessa área. Você tem encontrado muita gente querendo fazer sucessão na gestão no agronegócio brasileiro? A sucessão na gestão faz parte do ciclo natural, né? A gente fala da vida, né? Uma pessoa entre nascer e morrer, ela passa por tantas coisas, né? Então, vai crescer, vai criar suas expectativas, os seus sonhos, vai atrás. Pode ser que vá para uma faculdade, pode ser que já vá para a escola, do aprendizado prático, né? Da vida, e pode passar por casamento, separação, juntar, enfim, acontece várias coisas. E como ciclo natural, chega um momento em que a sucessão na gestão ela vai acontecer, né? Seja porque o líder atual cansou, seja porque ele quer tirar umas férias, ou como a gente costuma minimizar, né? Porque ele tem alta celestial, né? Em qualquer dos cenários, a sucessão na gestão significa que nós precisamos encontrar uma pessoa que tenha a condição de continuar entregando resultado. E não basta apenas entregar um resultado bom do ponto de vista de gestão. Essa pessoa também precisa entregar um bom resultado de conseguir defender a sua posição perante a família, porque normalmente o sucessor ele tem ali uma parte do negócio, mas o negócio não é completamente dele. Então ele tem que também ter uma certa habilidade de se relacionar ou uma habilidade de compor um time, uma equipe que faça juntamente com ele ou que, né, assessore de alguma forma algo que ele vai precisar entregar. Então nós temos de uma forma mais objetiva que esse sucessor, que pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa de mercado, ela vai
ter que entregar, do ponto de vista técnico, uma capacidade de não deixar a peteca cair, de os negócios continuarem entregando resultado, do patrimônio continuar crescendo e de fazer tudo isso acontecer em meio a esse ambiente maluco que nós vivemos, né? A economia do jeito que está, nós não imaginávamos aqui os efeitos da pandemia e, poxa, isso só é o dia a dia do gestor. Então tem uma questão técnica inegável. Mas também esse sucessor, ele precisa ter uma habilidade de articular, de coordenar, de conseguir legitimar ali a sua posição, porque numa empresa de controle familiar, quando se trabalha em família, não é apenas o resultado técnico que importa, o como esse resultado vai ser entregue, o como você vai alinhar as expectativas dos familiares, como você vai evitar aquelas questões que são muito comuns, né? A comparação social. Poxa, mas por que que um irmão pode? Por que que o primo pode? Por que que um sobrinho? Então você tem quase que um trabalho ali de bastidores em que a conversa da cozinha, né? Ela é muito importante, tão importante quanto as conversas que se tem numa sala de reunião, numa decisão mais formal de negócios. Quer dizer, está mostrando o seguinte: suponha que duas famílias, dois irmãos têm uma grande propriedade rural. Cada um deles com as suas famílias, suas esposas, seus filhos. Tem lá 6, 7 herdeiros dos dois. Como é que você vai decidir qual dos 7 é que vai ficar na gestão da propriedade? Tem que ver, tem que conversar o tempo inteiro. E se tiver 3 com interesse de ficar, como é que faz para separar? Como é que você define isso? Então,